Escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono havia outros 24, e neles 24 anciãos estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro, como cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parece um touro, o terceiro tem um rosto de homem. O quarto parece uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que vem. Os seres vivos dão glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e que vive para sempre. E a cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se ajoelhavam diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da cabeça e coloca diante do trono de Deus. E todos eles proclamam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade, elas começaram a existir e foram criadas. Estamos estudando o Apocalipse de São João. Então você que está participando do grupo de vivência, se reúne com as famílias, na sua comunidade, na sua casa, para compreender melhor esse bonito livro da nossa Bíblia. Nós estamos no 11º encontro dos grupos de vivência. E aqui nós estamos já começando o 3º bloco de estudo dos livros. Nós vimos o primeiro bloco, que foi uma introdução, capítulo 1, o capítulo 2 e 3 foi o bloco 2º, e agora nós estamos no bloco 3º. Anterior, nos outros últimos encontros, nós estávamos lendo as 7 cartas que João está escrevendo às comunidades. Vale a pena relembrar um pouquinho toda essa estrutura do Apocalipse. João diz que era um domingo, ele estava em momento de oração e teve uma grande visão. E aí ele vai narrando lá no começo, nós estávamos lendo. E nessa visão alguém, como filho de Deus, então seria Jesus, pediu para ele escrever 7 cartas às comunidades. Então nós ouvimos as cartas até o encontro 10. E agora nesse encontro, o 11º, já muda um pouco a estrutura. É uma segunda visão que João está tendo. Todo o livro do Apocalipse é uma grande liturgia que acontece no céu. Então a partir de hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor isso. João diz que aquela voz que ele ouviu lá no início, novamente falou com ele. E abriu uma porta. E essa porta tinha uma grande escada e ele tinha que subir para o céu. Então João está na terra e nessa visão ele vai entrar no céu. E lá no céu ele se depara com o trono de Deus. E essa simbologia é muito forte no Apocalipse. O trono é o local que Deus vai julgar. Então o trono é local de poder e de julgamento. Haverá um juízo final. Então essa é o resumo de toda a liturgia que vai estar celebrada dentro das comunidades do Apocalipse. João então convida a comunidade para entrar no céu.
como também nós, ao lermos o Apocalipse, ao celebrarmos as nossas liturgias em nossas comunidades, é isso, é a presença do céu no nosso meio. Nós estamos aqui na nossa vida humana, do nosso dia a dia, mas Deus nos fala através de tudo isso. Só que muitas vezes a gente se questiona, como a comunidade de João também se questionava. Como que é esse pós? Se nós estamos aqui, no sofrimento do dia a dia da nossa vida, estamos seguindo os passos de Jesus, qual a certeza de que isso que nós acreditamos, essa nossa fé, nesse nosso segmento é real, que essa promessa vai se concretizar? Então, para isso que João vai escrever para a comunidade. Lembramos que nós já falamos também que a comunidade no tempo de João está sofrendo perseguições do Império Romano. O mundo político romano persegue as comunidades cristãs. E também dentro dessas comunidades tem alguns problemas internos, de divergências de doutrina já. Alguns estão interpretando diferente a doutrina cristã e começam algumas brigas internas dentro das comunidades. Nós vimos isso, as cartas, então, que João está escrevendo às comunidades. Agora aqui, para que a comunidade possa entender essa grande simbologia que João apresenta para nós, entrar no céu. Uma grande visão de uma liturgia. E aqui é muito simbolismo, muita coisa está acontecendo para que a gente possa, apresentar em poucos minutos aqui nesse vídeo. Então nós teremos que ter muito mais tempo para conversar e você também com certeza fazer perguntas, porque com certeza tem muitas dúvidas, muita coisa aqui acontecendo. Então o que nós podemos ver aqui, que João está então descrevendo? Essa porta que se abre, ele entra no mundo de Deus e convida a comunidade do Apocalipse, como também convida a todos nós a entrarmos neste mundo de Deus e olhar lá do alto para as coisas da terra. Então, do céu podemos olhar o que está acontecendo. Então, com a leitura agora que nós vamos estar fazendo, vai acontecer toda uma realidade diferente, um julgamento da terra. Então, haverá um momento de julgamento da terra, onde João também até interfere nisso. E essa visão do trono, que nós já dissemos, é algo muito importante para o livro do Apocalipse. O trono vai falar pelo menos 47 vezes vai falar do trono de Deus no Apocalipse. E é desse trono que Deus vai estar julgando tudo. E a simbologia que apresenta, os seres vivos, as pedras preciosas, relâmpago, trovões, os 24 anciãos, que significa também as tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, tudo isso. E aí vem o nome de Deus. O nome de Deus é pronunciado 3 vezes. Santo, Santo, Santo. O Todo-Poderoso. Aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Então, tudo isso, João quer que a comunidade entenda quem é Deus, ou quem é Jesus e como que Jesus apresentou Deus para nós. Você que está acompanhando no livro, que vai estudar, aí na página 66 vai comentar os versículos, Versículo 1 e 2 do capítulo 4, então, é esse convite para entrar no céu e conhecer a história de Deus. Entrando no céu, a primeira coisa que João vê é o trono, como nós já havíamos falado. Então, o trono significa o poder de Deus. Esse poder é apresentado, é Deus que vai julgar, esse poder é apresentado como maior do que o poder do Império Romano. O povo das comunidades tinha medo do poder do Império Romano, como hoje também nós estamos vivendo aí num momento de crise do nosso país, de realidades tão conturbadas que nós não sabemos o que pode acontecer, o que vai acontecer, e muitas pessoas ficam amedrontadas com tudo isso. Tem gente que tem medo do capitalismo, tem gente que tem medo do comunismo, tem gente que tem medo da repressão militar, tem gente que tem medo da democracia, acha que é uma bagunça, quer dizer, então cada pessoa vai entendendo do seu jeito e se não houver uma boa orientação para que a pessoa possa realmente se estruturar, a pessoa fica muito perturbada. E lá nas comunidades de João, também do Apocalipse, muita gente estava perturbada por causa do Império Romano, que era um império massacrador. É eles que mataram Jesus e perseguia muitas lideranças das comunidades.
E com isso também hoje nós vivemos alguns impérios, algumas ideologias, algumas maneiras de impor algumas realidades que as pessoas também ficam assustadas e amedrontadas. Então João quer que essas pessoas entendam o que está acontecendo ali. Então Deus do seu trono vai julgar. O capítulo 4 do versículo 3 e 4, então é as simbologias. Um arco-íris envolve o trono. Desse arco-íris também nós temos lá, e a comunidade entendia o que significava isso. O arco-íris era o símbolo no Antigo Testamento da aliança entre Deus e a humanidade. Quem já leu lá então, no Gênesis, quando fala do arco-íris, da aliança entre Noé e Deus, apresentou essa aliança com o símbolo do arco-íris. Então esse arco-íris também é a simbologia da humanidade. Ao redor do trono tem as 24 pessoas, os 24 anciãos. Então, esses números simbólicos, João quer apresentar que estão toda a humanidade em volta do trono de Deus. 12 eram os líderes das tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, e 12 eram os apóstolos. Falar desses 24 anciãos significa os 12 apóstolos do Novo Testamento e os 12 líderes do Antigo Testamento simbolizados aos filhos de Jacó. Então, João vai apresentando toda a totalidade, então, dessa comunidade nova que estão vestidos de branco. Branco significa aqueles que foram purificados, justificados. Simboliza a vitória e a pureza. E eles estão com coroas na cabeça, significa também a realeza. Jesus prometeu o reino de Deus, e que todos nós iríamos governar junto. Então, apresentar que tem esses 12 anciãos junto ao trono, vestido de branco e com coroa, significa que estão também ajudando a governar o projeto, o reino de Deus. Nós temos também o versículo 5 a 8, os relâmpagos, trovões, que simboliza também lá no Antigo Testamento, quando Deus está entregando as leis a Moisés. Houve terremoto, trovão, relâmpago, todo esse suspense, então remete ao Antigo Testamento, e a comunidade seguidora do Novo Testamento, da comunidade do Apocalipse, eles têm conhecimento de toda essa história do Antigo Testamento. O que eles estão entendendo? Que está se cumprindo, ou se cumpriu em Jesus, aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Então isso vai revelando para eles que em Jesus se cumpriu a nova aliança, a aliança definitiva de Deus. Também nós temos ali os 7 espíritos, 7 lâmpadas, fogos, os 7 espíritos de Deus, também significa, o símbolo da plenitude, o número 7. Nós já falamos isso. Em outro momento, o 7 significa a plenitude. E o fogo, a lâmpada, é aquilo que ilumina, aquilo que esquenta. E sempre é apresentado o Espírito de Deus como fogo. No Pentecoste, vemos lá os Espíritos, as línguas de fogo que vêm infundir na comunidade apostólica. Aqui apresenta também um mar de cristal. No Antigo Testamento, como no tempo de Jesus, o mar era símbolo de medo. Tudo que é mal habitava no mar. Mas agora apresentando um mar de cristal à frente do trono, cristal significa a limpidez, então a transparência. Você pode avistar o que tem dentro do mar. Então, falar esse mar de cristal, João quer dizer, Jesus venceu todo o mal. Jesus superou toda a maldade deste mundo. E com isso a comunidade também vai entendendo. Depois nós vimos os 4 seres vivos, que é muito interessante isso também, tirado lá do profeta Ezequiel. Ezequiel tem essa visão dos seres vivos, dos 4 seres vivos, o leão, o touro, um ser humano e uma águia, cheios de olhos, com asas, seria como um anjo, um querubim, um serafim, algo assim, que eles têm poder. O olho significa que eles vê tudo, eles observam tudo, entendem tudo o que está acontecendo. São Gregório, já no século VII, fazia a leitura que esses 4 seres vivos eram os 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um simbolizado numa dessas figuras, a maneira que ele interpretava o Evangelho. O Evangelho, então, a leitura do Evangelho que ele fazia, ele ia também falando que era esses seres vivos que está no Apocalipse de João. Aí nós temos o versículo 4
do 8, né? Capítulo 4, versículo 8, o nome de Deus, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é, o que vem e o que era, a santidade e o poder e a presença, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E as três vezes o nome de Deus, Santo, Santo, Santo. Aqui, lá o profeta Isaías, quando tem a visão do trono também de Deus, quando o profeta Isaías está no templo, ele tem essa visão dos anjos que clamam a Deus, Santo, Santo, Santo. Era, é e vem, também está lá no Êxodo, é o nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Este nome define quem é Deus para as comunidades. E eles vão, então, entender. Mais de 1000 vezes aparece esse nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Então, esse nome de Deus que é apresentado, a comunidade vai entender que Deus é aquele que tem esse poder. E ele está acima do poder dos romanos, do Império Romano. Então a ameaça que o poder romano tem será julgada por Deus que sempre existiu. É aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E com isso também a comunidade tem mais coragem de enfrentar os desafios que eles têm. E por final, do 9 ao 11, a aclamação e a louvação pelos 4 seres vivos que aclamam o nome de Deus, desde a origem de tudo. Começa num momento pequeno, mas vai se estendendo e vai para longe e chega aos confins de tudo. Espero que vocês estejam gostando das nossas explicações, que vocês estejam aí assistindo, curte, dá o joinha aí para a gente saber que vocês estão acompanhando, compartilha com mais pessoas, leiam mais os textos bíblicos, releia algumas partes, está difícil de entender, muitas pessoas às vezes falam, é difícil a linguagem e tal, mas tem que ler várias vezes. Vai ter que ler a Bíblia, vai ter que ler aqui o Alargando o Conhecimento do Apocalipse e ir rezando tudo isso. Em pouco tempo você vai ver que você vai conseguir falar, entender muito mais isso. Ainda tem as perguntas também lá que o grupo ajuda muito, é bom entender bem a leitura do texto bíblico, depois aqui o Alargando para entender melhor a compreensão do Estudando o Apocalipse, e aí com certeza você terá uma boa reunião. Que Deus abençoe sua vida, o seu grupo de vivência, né? Então deixa um joinha aí para nós, e quem ainda não está no grupo do WhatsApp, que quiser receber os vídeos, então entre em contato conosco que está o telefone aí no vídeo.